Vocês que já me acompanham há algum tempo sabem que tem muitas coisas que eu falo aqui nos meus vídeos que eu acabo repetindo muitas vezes. Porque por mais que eu fale, por mais que eu diga, por mais que eu repita muitas e muitas e muitas vezes, parece que ninguém ouve, ou se ouvem, entra num ouvido, sai pelo outro. Então, assim, tem coisas que eu preciso repetir e eu preciso defender, porque eu tenho minhas convicções. Eu sei que muita gente discorda das minhas convicções, isso é normal, né? Porque isso é tudo muito democrático. Cada um tem as suas opiniões sobre as coisas e eu tenho as minhas. Meu nome é Samurai Colorado, esse é o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal de torcedor para torcedor. E nós precisamos falar sobre o Luka. Cara, eu já falei muitas vezes sobre o Luka. Eu defendo que o Luka precisa ter mais oportunidades no time principal. Ele precisa ter oportunidades de sair jogando, de ser titular, sair como titular. Isso só aconteceu uma vez, né, até hoje, naquele jogo que o Inter venceu o América Mineiro por 3-1, mas não foi o suficiente para reverter a vantagem que o América Mineiro tinha e a gente acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Luka não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol, mas sofreu o pênalti que viria a ser o terceiro gol do Inter naquela partida. Foi uma boa partida do Luka, mas depois de um tempo sem oportunidades, depois de um tempo sem jogar. O Luka teve algumas chances de entrar em alguns jogos com o Mano Menezes. No Gauchão ele chegou até a fazer um gol. E basicamente a gente não tem grandes amostragens do Luka para poder fazer uma avaliação mais minuciosa. Mas a gente se classificou na fase de grupos da Libertadores por causa do Luka. Teve 4 pontos da Libertadores que foram praticamente conquistados pelo Luka. Na nossa estreia, ele dá o passe para o alemão e o Inter empata em 1-1 com o Independiente de Medellín. Um pontinho que não seria, né, se não fosse o Luka. E outras oportunidades ali da fase de grupos. Bom, você sabe, eu não vou precisar botar aqui minuciosamente o que o Luka significou na fase de grupos, porque todo mundo sabe que ele foi fundamental na fase de grupos da Libertadores. E aí o Luka, mesmo com o Mano Menezes, ele já estava perdendo espaço. E desde a chegada do Eduardo Cudê, ele simplesmente não foi utilizado. Ele foi arquivado pelo Eduardo Cudê. Acredito que o Cudê entenda que ele é a terceira ou quarta opção para centroavante na posição do Ener Valencia. Quando o Ener Valencia sai, entra Luiz Adriano. E talvez ele prefira até mesmo improvisar o Pedro Henrique de centroavante do que dar uma oportunidade para o guri. E eu não estou aqui dizendo que o Luka é um craque absurdo, eu não estou aqui dizendo que o Luka está pronto, eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo, Senhor Jesus, é que o Luka não tem oportunidades suficientes para mostrar a que veio. E aí, se ele tivesse essas oportunidades, se ele fosse colocado nos jogos todas as vezes que eu gostaria que ele fosse colocado, hoje talvez até minha opinião sobre ele já fosse diferente. Talvez eu pensasse, não, esse guri dá sorte de vez em quando, mas não serve. Ou talvez a gente teria, hoje no nosso elenco, um novo Rafael Sobis, um novo Alexandre Pato. E aí não interpretem mal isso que eu tô falando. Eu não tô dizendo que o Luka tem a mesma qualidade do Rafael Sobis, não tô dizendo que o Luka tem a mesma qualidade do Alexandre Pato. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que se ele tiver as oportunidades e ele for utilizado o suficiente, já começando como titular, eu não tô falando de entrar faltando 15 minutos pro jogo acabar. Eu tô falando de colocar o guri de titular e colocar para jogar, tá? Eu acredito que o Luka pode nos mostrar se ele é o novo Sobis, se ele é o novo Alexandre Pato, ou se ele é só um jogador comum que não serve para o Internacional. Essa dúvida a gente ainda tem. Eu ainda tenho e tu ainda tem.
Eu duvido que tenha alguém que está me assistindo agora e que tenha certeza absoluta que o Lucca não serve para o Internacional, porque a gente não tem simplesmente amostragem suficiente para determinar isso. É a mesma coisa que dizer que o Felipe, aquele, não servia para zagueiro do Inter. O Bragantino levou, entendeu? No Inter ele jogou uma única partida por alguns minutinhos. Não sabemos que tamanho é o Felipe. Só sabemos que o Bragantino levou de graça, né? E é assim que acontece muita coisa no Internacional. Eu fico pensando assim, ó, o Lucca podia ser uma dupla de ataque com o Ener Valencia. Puxava o Alan Patrick para o meio e ficava o Lucca e o Ener Valencia ali na frente. Nunca foi testado. E talvez nunca seja testado. O Lucca foi descido pro Sub-20 para jogar um Grenal, que era um jogo importante do Sub-20, e que, até onde eu sei, foi o último jogo do Sub-20 na temporada 2023. Sim, porque a gente já foi eliminado de tudo pelo Sub-20, porque o trabalho do Gustavo Grossi, na base do Inter, é inexistente. Eu não poderia utilizar outros adjetivos, dizer que o trabalho é ruim, o trabalho é péssimo, o trabalho é precário, porque ele simplesmente não existe. É um trabalho que não existe. Então, se não existe, é inexistente. É o único adjetivo cabível, né? Num trabalho que simplesmente não nos entregou nada. E que algumas pessoas dizem, isso aí vai dar retorno daqui a 5 anos. Ou não, né? Se daqui a 5 anos a gente ainda estiver nessa, talvez o clube já esteja tão afundado na bosta, né? Talvez o clube já esteja lá na Série B, Série C, sei lá onde, porque não sobe ninguém, não tem receita, afunda em dívidas, não consegue vender ninguém porque não revela ninguém. E aí, o que dizer, né, de um trabalho inexistente, que não revela nada, que não ganha títulos, que não vai adiante nas competições de base. Mas da nossa base surgiu um cara chamado Lucca. E ele veio bem pro time principal. Até mesmo quando ele não faz gol, não dá assistência, ele tem uma boa movimentação, ele mostra uma qualidade. Ele mostra uma qualidade que às vezes faz falta em caras mais cascudos, tipo o Luiz Adriano, e por vezes até falta no próprio Ener Valencia, que é a grande contratação da temporada, jogou até agora umas 2 partidas bem, né? De todas as partidas que ele disputou no Inter, jogou umas 2 partidas bem. E eu não estou dizendo que o Ener Valencia não presta, tem gente aí querendo que o Ener Valencia vá embora, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o time todo ainda está se encaixando e a gente precisa ter mais amostragem também do Ener Valencia para poder ser definitivo sobre se a contratação do Ener Valencia foi boa ou não. Mas eu acho que tudo isso passa por uma boa dupla de ataque. No momento, a dupla de ataque dele é o Alan Patrick, e o Alan Patrick não é atacante. Então como que eu vou avaliar o Ener Valencia se ele está sem a parceria ali do lado? E quem seria a parceria do Ener Valencia? Voltamos a Lucca. O Lucca poderia ser a parceria do Ener Valencia. O Wanderson não dá certo ali. O Wanderson tá numa temporada horrível, não tá nos entregando nada, absolutamente nada, custou uma banana de dinheiro. Uma banana de dinheiro, o Wanderson. E para mim, hoje ele é a reserva do Inter. Ele não tá entregando nada. Pedro Henrique tem sumido, né? Na temporada de 2023, ele fez um bom gauchão, foi artilheiro do gauchão como centroavante, inclusive. Quando a gente não tinha ninguém, ele foi centroavante. E aí parece que desaprendeu a jogar, né? Não tá nos entregando grande coisa nesse momento. E aí, quem surge como alternativa? Lucca. O Lucca que não foi testado e o Lucca que fez ontem um dos gols mais bonitos da história do Internacional e um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eu acompanho futebol há mais de 30 anos, já vi replays de gols antigos, muito mais antigos do que a época que eu acompanhava. E esse gol do Lucca de ontem poderia pegar um top 10 na minha lembrança, sabe, afetiva. Um top 10 de todos os gols que eu vi na minha vida e eu teria que parar para pensar em que posição ficaria entre os gols do Internacional que eu vi na minha vida. Mas foi um gol antológico, um gol incrível, um gol que um jogador que não tenha qualidade dificilmente vai fazer. Um jogador que faz aquele tipo de gol ali, ele ganha o Puskás. Né? Já vi
premiados do Puskás como o melhor gol do ano não terem a mesma qualidade. E o Lucas nos mostrou isso. Nos deu um gol antológico. Eu tô dizendo o que com isso? Eu não tô dizendo que o Lucas tá pronto, eu não tô dizendo que o Lucas é um grande craque. Eu só tô pedindo, coloquem o Lucas de titular. Testem. Agora, contra o Fortaleza, a gente vai ter um jogo que provavelmente muita gente vai ser preservado. Coloquem o Lucas de titular nesse jogo. Vamos testar, vamos ver. Quem sabe não é o novo senhor Libertadores que está nascendo e a gente está deixando passar. Daqui a pouco o que vai acontecer? O Sub-20 não tem mais jogo esse ano. Se ele não voltar para o time principal, se ele não for utilizado no time principal, o Inter daqui a pouco vai anunciar que ele foi emprestado para Ponte Preta, para o Guarani de Campinas. É isso mesmo? É isso mesmo e a gente vai ficar quieto? Não dá, né? Não dá para acreditar. O Lucas precisa jogar, o Lucas precisa ser testado o suficiente. Se ele for testado o suficiente e não servir, é outra história. Mas o que eu estou defendendo é Lucas titular, o quanto antes, para que a gente saiba que tamanho ele tem. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o Lucas, o que vocês acharam do que eu falei aqui. Não esquece de deixar teu like, compartilha esse vídeo nos teus grupos de amigos colorados e até o próximo vídeo. Valeu, galera!